Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos começar com uma introdução ao curso de teoria ergódica. Então, em termos simples, teoria ergódica é aquela disciplina matemática que estuda sistemas dinâmicos munidos de medidas invariantes, sistemas dinâmicos que têm medidas invariantes. Começaremos por dar as definições precisas destas noções, o que são medidas invariantes, algumas das principais motivações também para o estudo delas. No final desta introdução fazemos alguns comentários históricos. Então, há várias definições do que é um sistema dinâmico. Vamos restringir dois modelos principais. No primeiro, que vamos usar a maior parte do tempo, são transformações de um espaço métrico ou topológico nele mesmo. Intuitivamente, nós pensamos em F, na transformação F, como uma transformação que associa a cada estado x no espaço do sistema ao estado f de x, em que o sistema se encontra uma unidade de tempo depois. Okay? É um modelo de dinâmica em tempo discreto. Essa é uma opção. Outro modelo é fluxos, que são sistemas dinâmicos de tempo contínuo. Então, um fluxo num espaço é uma família, ft, com t real, de transformações que satisfazem as relações do fluxo. F0 é a identidade e ft composto com fs é ft mais s, para todo ts real. Fluxos aparecem naturalmente associados às equações diferenciais. Nós tomamos ft como uma transformação que associa a cada ponto x o valor no tempo t da solução da equação que passa por x no tempo zero, como habitualmente na teoria das equações diferenciais ordinárias. Num caso e no outro, sempre iremos supor que o sistema dinâmico é pelo menos mensurável, que na maior parte dos casos será até contínuo ou mesmo diferenciável. Sempre vamos considerar medidas μ definidas na sigma-álgebra de Borel do espaço, na maior parte dos casos, é típico, e dizemos que μ é uma probabilidade se μ for 1, tá? Se a medida do espaço inteiro for unitária. Na maior parte dos casos, nós trataremos com medidas finitas. Na maior parte dos casos falaremos de medidas finitas. Neste caso, sempre podemos transformar essa medida finita de uma probabilidade, basta dividir pela massa total. Em geral, uma transformação, uma medida, e diz-se invariante pela transformação, se a medida de qualquer conjunto mensurável coincide com a mesma medida da sua pré-imagem. Okay? Então, a medida todo mensurável coincide com a medida da sua pré-imagem pela transformação F. Isso é uma relação entre a transformação e a medida, que tem muitas consequências não triviais. Então, isto significa que a probabilidade de um ponto estar num dado conjunto e a probabilidade de que a sua imagem esteja nesse conjunto, elas são iguais. Então, a mesma probabilidade. Então, esta definição faz sentido, pois a pré-imagem de um conjunto mensurável por uma transformação mensurável ainda é um conjunto mensurável por definição de mensurabilidade de uma transformação. Portanto, no caso de fluxo, a definição é semelhante. É a medida de um conjunto é igual à medida da pré-imagem de E, F menos T de E, né, para todo o mensurável e para todo o T real. Bom, como em todos os ramos da matemática, parte importante da motivação para estudar a teoria ergódica, para estudar medidas invariantes, é a estética. São estruturas matemáticas com propriedades muito interessantes que levam à demonstração de teoremas muito, muito elegantes. Mais ainda, ideias e resultados de teoria ergódica têm aplicações em muitas outras áreas de matemática que aparentemente nada têm que ver com probabilidades e com medidas invariantes. Por exemplo, combinatória, por exemplo, teoria dos números. Tem aplicações muito interessantes que usam teoria ergódica. E outra razão é que muitos fenómenos na natureza e nas ciências experimentais são modelados por sistemas dinâmicos que deixam invariante alguma medida interessante. Então, nós veremos que sistemas dinâmicos muito gerais possuem medidas invariantes. Um exemplo historicamente mais importante de uso da teoria ergódica vem da física. Sistemas hamiltonianos, que descrevem a evolução dos sistemas conservativos na mecânica newtoniana, são descritos por fluxos que preservam uma medida natural, que é a medida de Liouville. Okay? Outra motivação é que o estudo de medidas invariantes produz informação importante sobre o comportamento dinâmico do sistema,
que dificilmente pode ser obtido de outra forma, ok? É mais simples, é uma ferramenta muito útil para tirar informações dinâmicas. O teorema de recorrência de Poincaré é uma excelente ilustração e mais ainda o teorema ergódico de Birkhoff destas coisas, né? Nós vamos estudar já no início do curso. A palavra ergódico é a concatenação de duas palavras gregas. Ergos significa trabalho e odos, caminho. E foi introduzida por Boltzmann, Ludwig Boltzmann, no século XIX, no seu trabalho sobre a teoria cinética dos gases. Os sistemas em que Boltzmann, Maxwell e Gibbs são os principais fundadores da teoria cinética dos gases estavam interessados, eles são descritos por um fluxo hamiltoniano, ou seja, uma equação diferencial que tem esta cara. Os Qs e os Ps são variáveis essencialmente duais, os Qs são as posições, os Ps são os momentos, e o H é uma função chamada hamiltoniana. E esta é a equação geral de um fluxo hamiltoniano. Boltzmann acreditava que as órbitas típicas do fluxo preenchem toda a superfície de energia que as contém. Aquela equação anterior garante que cada solução do sistema fica dentro de uma superfície de nível do H. A partir desta hipótese ergódica de que as órbitas típicas, em algum sentido, preenchem toda a superfície da energia, como se fossem densas lá. Então, a partir desta hipótese ergódica, ele deduzia que as médias temporais de grandezas observáveis, no caso funções, ao longo de órbitas típicas, coincidem com as respectivas médias espaciais na superfície de energia. Se eu fizer a média no espaço, se eu fizer o integral da função no espaço em relação a uma certa medida espacial invariante, esse integral da função deveria coincidir com a média temporal da função ao longo das órbitas. Bom, de fato, em geral, esta hipótese é falsa, mas com o tempo tornou-se usual chamar hipótese ergódica a sua consequência de igualdade das médias temporais e espaciais. Okay? Sistemas para os quais esta igualdade vale foram chamados de ergódicos. Okay? Nós vamos estudar alguns casos desses. Então, uma boa parte da teoria ergódica se desenvolveu ao longo do século XX, motivada pelo problema de decidir se a maioria dos sistemas hamiltonianos, especialmente aqueles que aparecem na teoria cinética dos gases, são ergódicos ou não. Um avanço fundamental ocorreu nos anos 30, quando von Neumann e Birkhoff provaram que médias temporais existem para quase toda a órbita. É preciso especificar o que é que significa quase toda neste caso, né? Mas, espetacularmente, mais tarde, em meados dos anos 50, Kolmogorov prova que muitos sistemas hamiltonianos não são ergódicos. Né? Este resultado foi muito expandido por Arnold e Moser, que veio a ser chamado teoria CAM, Kolmogorov, Arnold, Moser, em homenagem a estes três personagens. Okay? Que, em particular, mostraram que nem todos os sistemas hamiltonianos são ergódicos, não é uma propriedade geral. Por outro lado, ainda nos anos 30, Ernst Hopf tinha dado os primeiros exemplos importantes de sistemas hamiltonianos ergódicos, que eram os fluxos geodésicos de superfícies com curvatura negativa. O resultado foi generalizado por Anosov nos anos 60 para variedades de qualquer dimensão com curvatura seccional negativa. De fato, Anosov tratou uma classe bem mais geral de sistemas, tanto em tempo contínuo como tempo discreto, que são chamados hoje sistemas de Anosov, ou globalmente hiperbólicos. Foi o início da teoria hiperbólica dos sistemas dinâmicos. Nos anos 70, Sinai desenvolveu a teoria das medidas de Gibbs dos sistemas de Anosov, conservativos ou dissipativos, que foi logo em seguida estendida por Ruel e por Bohm para sistemas chamados axioma A, uniformemente hiperbólicos, constituindo uma das maiores realizações da teoria ergódica de sistemas diferenciáveis. E é preciso mencionar também, nesta breve lista de contribuições fundamentais, a introdução da noção da entropia pelo Kolmogorov e Sinai, no final dos anos 50, e a demonstração por Ornstein, 10 anos depois, nos anos 70, de que a entropia é um invariante completo para os deslocamentos de Bernoulli, também chamados shifts de Bernoulli. Isso são noções super importantes que nós vamos estudar neste curso. Como bibliografia, a bibliografia principal vai ser este livro do Crerle Oliveira e do Marcelo Viana, Fundamentos de Teoria Ergódica, que agora já tem uma publicação, né? Já está publicado em inglês, está publicado em português.
o livro do Manhã de Teoria Ergódica, o livro grandão clássico Católica Cellulate, que inclui sistemas dinâmicos de teoria ergódica. Okay? Tem a tradução em português deste livro, feito pela Fundação Carlos Gulbenkian, uma tradução muito, muito bem feita. O livro clássico também do Bohm, sobre estados de equilíbrio e a teoria ergódica de Anosov. Okay? E em seguida nós vamos já começar estudando o teorema de recorrência de Poincaré, que é um dos primeiros resultados dos mais antigos da teoria ergódica.